Saudações, caríssimos! Estamos aqui com mais um Comentários Históricos, um vídeo, uma série de vídeos nos quais nós comentamos, assuntos da sociedade a partir da reflexão histórica e de outras ciências humanas, Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que tem bastante relação com a minha área de pesquisa, Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael, eu sou mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, e a minha área de especialidade durante a minha trajetória na universidade, nos anos de estudo na universidade, foi sobre a história da Igreja na Europa Ocidental durante o período da Idade Média. E uma questão que é muitas vezes associada ao período medieval é a questão do grande poder da Igreja, E isso muitas vezes dito de uma forma negativa, associando a Igreja à superstição, à estagnação do conhecimento científico, etc. Bom, isso seria tema para um outro vídeo, Já adianto que a coisa não é bem assim, mas o que eu queria discutir hoje é a questão do poder da Igreja na Idade Média. Quando a gente fala do poder da Igreja na Idade Média, a gente tem que pensar que esse poder se exerce por várias dimensões. Então, o primeiro poder da Igreja seria o poder propriamente espiritual. O poder de pregar o Evangelho, de interpretar a revelação, de definir os dogmas, o poder sacramental, de ministrar os sacramentos, ministrar a graça aos fiéis, e um poder de natureza mais coercitiva, que seria o de punir os seus fiéis, e uma certa influência sobre a sociedade secular, sobre os poderes seculares. E, por último, um poder secular, considerando o poder que a Igreja, ou as autoridades da Igreja exerciam sobre as propriedades que a Igreja possuía. Então vejam que quando nós falamos em poder da Igreja na Idade Média, a gente está falando de algo muito amplo. Acontece que tanto o poder espiritual da Igreja, quanto o poder temporal, poder secular, terreno da Igreja, vai ser questionado na Europa Ocidental durante várias vezes durante a Idade Média, ao longo da Idade Média. Quando a gente fala de Idade Média, a gente fala, grosso modo, de século V, ou seja, 476, a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, a queda do Império Romano do Oriente. Mas, então, grosso modo, a gente poderia falar de 500 a 1500, mais ou menos. Bom, há vários momentos dentro da história da Igreja, nesse período, em que há um conflito grande entre o poder espiritual e o poder secular. Eu não vou entrar na questão do Império Bizantino, porque eu quero falar mais da Europa Ocidental. Então a gente pode começar o primeiro grande conflito no século X, onde na Itália é um período chamado pelos historiadores da Igreja como período de pornocracia ou século obscuro, porque foi um período de papas de comportamento muito decadente. Isso se refere ao fato de que a aristocracia romana, as famílias importantes da cidade de Roma, que tinham o poder militar sobre a cidade, o poder econômico, interferiam muito nas eleições papais, nas eleições do bispo de Roma. Então acabavam muitas vezes escolhendo candidatos mais por critério político do que por critério espiritual, religioso. Bom, dentro desse quadro, a gente tem ao mesmo tempo no Sacro Império Romano Germânico, que corresponde a territórios do que hoje é
a Alemanha, a Áustria, República Tcheca, Suíça, norte da Itália, etc., os imperadores tomando as rédeas, né, da vida da igreja naquele momento. Então, nomeando bispos, promovendo a reforma dos costumes da igreja, construindo mosteiros, doando dinheiro para a construção de catedrais, igrejas, etc. E isso vai fazer com que esses imperadores tenham um poder muito grande sobre a igreja. E esses imperadores também vão conceder senhorios, terras, né, onde alguns bispos vão ser também príncipes, senhores feudais. Bom, então a gente vai ter um conflito no final do século X, início do século XI, que vai se prolongar, né, pelo século XI, no Ocidente medieval, chamado o conflito das investiduras, né, o conflito da nomeação de bispos. Né. A quem competia nomear os bispos? As autoridades eclesiásticas, né, aos bispos, aos sínodos, ao papa, ou as autoridades seculares, o imperador, os príncipes, os monarcas. E existia, dentro dessa questão da investidura, um elemento simbólico. Né? Quando se ordenava um bispo, era entregue para ele o báculo, que é aquele cajado em forma de cajado de pastor, né? E o anel, símbolos da jurisdição que ele tinha como pastor daquela diocese, né? daquela porção do rebanho da igreja. Né? E existia também a investidura com o cetro, que simbolizava o poder temporal que aquele bispo teria, se fosse também um senhor feudal, sobre o seu senhorio. Né? O que acontecia é que muitas vezes, no Sacro Império Romano Germânico, os imperadores nomeavam, no dia da ordenação dos bispos, entregavam também o báculo e o anel, né, simbolizando que eles também eram quem concedia a jurisdição eclesiástica, a jurisdição espiritual do bispo. E isso gerou um conflito porque o Papa considerava que não, que quem tradicionalmente, né, quem deveria entregar a jurisdição da igreja eram as autoridades eclesiásticas, os bispos, os sínodos, né, os concílios, ou o próprio Papa, né, como inclusive já acontecia desde o período carolíngio, né, eram os papas que enviavam aos metropolitas, aos arcebispos, o pálio, que é aquele tecido de lã de cordeiro, né, que se colocava sobre o ombro dos arcebispos, dos metropolitas, representando a jurisdição, o poder jurídico da igreja que eles recebiam do bispo de Roma. Com a passagem, né, do século X para o século XI, nós vamos ter muitos indivíduos surgidos dos mosteiros ligados a Cluny, que é uma abadia na França, no Reino da França, que pregava uma reforma do monasticismo, né, um combate aos abusos dentro da vida monástica, dentro do clero. E esses papas, então, vão buscar uma reforma também dentro da hierarquia da igreja. E um dos elementos dessa reforma era a diminuição da influência do poder secular nos assuntos internos da igreja. Isso foi feito então por essa chamada querela das investiduras, o conflito das investiduras, né, das nomeações de bispos. E isso atravessa todo o século XI. Nós temos, por exemplo, o Papa Gregório VII, né, que excomunga o imperador Henrique IV, do Sacro Império Romano Germânico. O imperador pede perdão, é readmitido à comunhão com a igreja, depois acaba invadindo Roma com suas tropas, expulsa o Papa, né, que morre exilado na Sicília. Ou seja, aí quando o Henrique IV entra em Roma, ele faz ser eleito um outro Papa, um antipapa, ou seja, a gente vê que o Papa não era tão inquestionável assim, né? Existiam pessoas que se atreviam, digamos assim, né, a questionar o poder do Papa,
E isso só é resolvido no século XII, né, entre o Papa Calixto II e o Imperador Henrique V, né, com a chamada Concordata de Worms, né, onde se afirma que não, o imperador ele pode dar a investidura feudal ao bispo, a investidura através do cetro, mas a investidura do báculo e do anel pertence às autoridades eclesiásticas, aos bispos ou ao representante do sínodo que nomeou aquele bispo. E aí, para a gente entender uma coisa, na Idade Média, a maior parte dos bispos não era nomeada pelo Papa, nem mesmo pelo imperador. A maior parte dos bispos era escolhido pelo povo da diocese ou pessoas na qualidade de representantes do povo da diocese, né? Como, por exemplo, o cabido, o conjunto de padres que administravam a catedral, eles que elegiam. E em eleições abertas, né, geralmente. Bom, outro grande conflito que nós temos é no século XIII, entre o imperador Frederico II e os papas I Gregório IX e Inocêncio IV. Né? Frederico II era contra a interferência dos papas na esfera temporal, e os papas, desde o século XI, entendiam que eles tinham a prerrogativa de interferir na esfera temporal quando houvesse questões morais. Né? Então, por exemplo, dentro dessa concepção, uma sucessão podia ser uma questão moral, porque poderia envolver a legitimidade ou não de uma linhagem, ou a possibilidade ou não de uma guerra. A questão de nulidade matrimonial era a igreja que determinava quando um casamento havia sido nulo ou não, válido ou não. Né? E nesse caso também havia a disputa pelo reino da Sicília, né? Porque os papas, desde o período dos normandos, no século XI e XII, entendiam que a Sicília era uma espécie de feudo de senhorio papal que fora concedido aos normandos. Então, quando o futuro imperador Frederico II, né, iria herdar a Sicília, ele fez um juramento ao Papa de que, a partir do momento que ele fosse eleito imperador, o Sacro Império Romano Germânico era uma monarquia eletiva, não uma monarquia dinástica, hereditária, ele se comprometia a entregar, a abdicar o trono da Sicília, em favor de seus descendentes, né, para que os territórios pontifícios ali do centro da Itália não ficassem cercados por ele, digamos assim. Mas Frederico II não faz isso, né, então ele entra em conflito com os papas e acaba sendo excomungado no concílio de Lyon, ali por volta de 1240, 1250, o que faz com que ele acabe tendo que voltar sua atenção não mais aos assuntos da Itália, né, mas aos assuntos internos, né, de seu reino, de seu império, para evitar que potenciais concorrentes se usassem dessa excomunhão, né, como um pretexto para reclamarem o direito ao trono, né, ou a coroa. Bom, aí a gente tem um outro conflito forte, né, que é na passagem do século XIII para o século XIV, entre o Papa Bonifácio VIII e o rei Filipe IV da França. E esse conflito estava relacionado ao fato de que o rei considerava ser legítimo tributar ao clero, sem necessidade de consultar o Papa, o que era proibido, né, pela legislação canônica do Quarto Concílio de Latrão, de 1215. E também porque o rei considerava que ele poderia julgar os clérigos de seu reino, o que o Papa considerava ilegítimo, já que a norma canônica também do Quarto Concílio de Latrão dava o chamado foro eclesiástico, né, aos clérigos, ou seja, os clérigos eles tinham o direito, a prerrogativa de serem julgados por tribunais eclesiásticos, não pelo tribunal secular, não pelo tribunal do rei. Esse conflito acaba com o chamado atentado de Anagni, né, em que Bonifácio VIII é maltratado e acaba morrendo pouco tempo depois. Né?
E depois, com a eleição de Clemente V, que era um indivíduo, digamos assim, menos enérgico, né, na defesa das prerrogativas do papado, né, e um indivíduo mais diplomático e que agradava tanto a monarquia francesa quanto a monarquia inglesa. Então vejam que eu dei aqui, né, 3 exemplos, né, do quanto a igreja não tinha assim tanto poder. E por fim, acho que um outro exemplo interessante é que na Idade Média quem concedia a licença para as universidades era o Papa, né? Então e os membros das universidades, os mestres dos alunos, tinham foro eclesiástico. Então dá para se dizer, de certa forma, que as universidades eram instituições da igreja, né? E os maiores questionadores do poder papal que nós temos no século XIV, né, e depois no século XV, como Guilherme de Ockham, Marcílio de Pádua, John Wycliffe, Jan Hus, todos eles se formaram em universidades da igreja, muitos membros do clero ou de ordens religiosas, né, como Guilherme de Ockham era franciscano, né, Jan Hus era sacerdote, e se utilizaram das mesmas fontes da igreja, ou seja, do direito canônico, das escrituras, dos padres da igreja, da filosofia aristotélica, da filosofia platônica, para questionar o poder do Papa. Então isso, eu fiz esse vídeo aqui só para termos uma ideia, né, do quanto houve conflitos com a igreja também na Idade Média, na região ocidental, onde ela tinha uma influência, lógico, cultural muito forte, né? Nós temos o surgimento de vários movimentos heréticos também dentro da igreja, né? Muitos papas que tiveram que residir fora da cidade de Roma, que morreram exilados, né? Ou que tiveram de enfrentar o que a historiografia chamou depois de antipapas, né? Papas concorrentes. A gente vai ter depois o cisma do Ocidente, entre 1380 a 1417, mais ou menos, né? Um período que nós vamos ter 2 indivíduos, um em Roma e um em Avignon, se dizendo Papa ao mesmo tempo, depois 3 indivíduos, mais um em Pisa, né? Também se dizendo Papa ao mesmo tempo, né? Gerando uma confusão na cristandade, na Europa católica. Então, sim, a igreja tinha uma influência cultural muito forte na Europa Ocidental, mas isso não significa que o poder da igreja tenha sido completamente questionado, não tenha sido nunca questionado. Até porque também o fato da igreja ter penetrado muito forte na cultura da Europa naquele momento, não quer dizer também que todas as pessoas viviam 100% de acordo com os ditames da religião cristã e dos dogmas católicos. Nós temos reis que foram, por exemplo, canonizados pela igreja na Idade Média, como Luís IX, e nós temos monarcas que foram excomungados pela igreja na Idade Média, como, por exemplo, o imperador Frederico II. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Nesse breve comentário. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, se você gostou do vídeo, dá um joinha, né? Dá o seu like. Ative o sininho se você quiser receber notificações sempre de novos vídeos. Se você quer fazer alguma crítica, alguma sugestão, adicionar algum comentário, sinta-se à vontade para usar a seção de comentários, né? Se você tem alguma ideia de algum tema que gostaria que eu comentasse também, pode deixar seu comentário aqui.
Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo que Deus abençoe a todos, uma boa semana.